Ele já escreveu 20 livros, tem mais de 1 milhão de cópias vendidas. Criou um dos métodos de ensino em contabilidade mais usados em escolas e faculdades. Eu converso hoje com o professor e escritor Osni Moura Ribeiro. Osni, muito obrigada pela sua entrevista, é um prazer estar aqui falando com você. Bom, você afirma que a contabilidade é fácil. Ela é mesmo fácil? Sim, a contabilidade é muito fácil. Mas quando eu afirmo que a contabilidade é fácil, eu estou querendo dizer que a contabilidade é uma disciplina, é uma matéria muito fácil de ser ensinada e também de ser aprendida. Sabe por quê? Por quê? Porque a contabilidade, todo o processo que envolve a ciência contábil, se concentra em apenas um mecanismo, no mecanismo do débito e do crédito. Então o segredo para se entender contabilidade está exatamente no domínio desse mecanismo. Então, mas essas palavras, débito e crédito, elas não são consideradas as pedras no caminho dos estudantes de contabilidade? Então, certamente você já deve ter percebido entre seus familiares e amigos que, em relação às matérias, sempre há alguém que gosta muito de matemática e outro detesta matemática. Mas não gosta de matemática e gosta de português, gosta de inglês, gosta de geografia. Você sabia que gostar ou não gostar de uma matéria depende muito do primeiro professor? Se o primeiro professor é otimista, passa a matéria com segurança, demonstra para o aluno que gosta daquilo que faz, isso reflete positivamente no aluno e ele acaba gostando da matéria. Mas se o professor é desanimado, demonstra insegurança para ensinar, não tem uma metodologia adequada, o aluno certamente não vai gostar da matéria. Possivelmente, essas pessoas que você já ouviu dizer que as palavras débito e crédito representam uma pedra no sapato do estudante, certamente eles não estudaram por uma metodologia adequada. E aí eles justificam essa sua insatisfação pela matéria, querendo dizer que a palavra débito e crédito incomodam a aprendizagem. Professor, em que consiste o mecanismo do débito e do crédito? Esse mecanismo é ao mesmo tempo tão simples e tão eficiente que desde a sua apresentação pela primeira vez, e já faz muito tempo, em 1494, por um frade franciscano Luca Pacioli, lá na cidade de Veneza, na Itália, ele passou a ser adotado universalmente e chegou até os dias de hoje. Esse mecanismo se fundamenta no método das partidas dobradas. O método das partidas dobradas tem como princípio o seguinte: não há devedor sem que haja credor, e não há credor sem que haja devedor, sendo que a cada débito corresponde um crédito de igual valor. É muito fácil entender isso, embora para quem nunca estudou contabilidade parece que estou falando uma coisa muito estranha, mas não é. Uma das funções da contabilidade, que nós chamamos de função histórica, é exatamente registrar a vida da empresa. Esse registro é feito através de uma técnica denominada escrituração. A escrituração consiste em registrar todos os acontecimentos que ocorrem na vida da empresa em livros próprios, a começar pelo livro diário. E esse registro é feito da seguinte maneira. Por exemplo, vamos assumir que uma empresa tenha adquirido um automóvel por R$50 mil. Vamos assumir também que essa empresa tivesse no seu caixa R$60 mil. Muito bem. Através do método das partidas dobradas, a empresa vai contabilizar este fato, vai registrar esse fato em dois lugares. No primeiro, ela vai registrar no caixa e vai dizer lá no caixa que tinha 60, comprou um automóvel por 50, sobraram 10. Mas ela vai registrar num outro lugar também. Vai abrir uma ficha de controle para o veículo e vai registrar que comprou um veículo por 50 mil. Isto é partida dobrada. É lançado ao mesmo tempo no caixa, que houve a saída de 50 mil, e é lançado num controle de veículos que houve a entrada de 50 mil. Este é o fundamento do método das partidas dobradas. Não há devedor sem que haja credor. Então veja bem, vou dar um exemplo mais simples.
Vamos imaginar que a empresa vende mercadorias a prazo. Quando a empresa vende mercadorias a prazo, ela passa a ter um direito para receber esta venda. Muito bem, se ela tem um direito de receber essa venda, ela tem um crédito com a pessoa que comprou. Obviamente, a pessoa que comprou tem um débito com ela. Então, isso é que fundamenta o registro contábil. Não há devedor sem que haja credor. E para cada crédito, corresponde um débito de igual valor. O método das partidas dobradas, ele é tão fantástico que, uma vez inseridas informações no sistema contábil, através da escrituração, essas informações se amarram de tal forma que é possível se conhecer de maneira precisa e segura a composição do patrimônio e suas variações a qualquer momento. E esse método que o senhor está falando das partidas dobradas, ele não é tão antigo, não está ultrapassado? Hoje, com um avanço tecnológico, tudo feito de uma forma virtual? Não, o método das partidas dobradas continua firme com sua validade. O que acontece é que, ao longo do tempo, a contabilidade ela utiliza vários instrumentos para registro dos fatos que ocorrem nas empresas. Antigamente era comum o registro manual, que era feito através de livros escritos manualmente mesmo, como eu disse. E atualmente nós temos os computadores. Então hoje o instrumento utilizado não é mais o livro em papel, e sim o registro de forma digital. Mas a metodologia é a mesma, ela não se altera. Existem programas utilizados no computador para controle de estoques, para controle do caixa, para controle de contas a pagar, mas são controles feitos através de partidas simples, e isso não dá a amarração ideal como é o método das partidas dobradas. Então ele continua firme sim, e olha, vai ser difícil aparecer alguma coisa que o substitua por um bom tempo. Professor, o senhor afirma a todo momento que para aprender a contabilidade é preciso dominar esse mecanismo do débito e do crédito. Como que isso é possível? Olha, isso é possível desde que a contabilidade seja estudada através de uma metodologia adequada. Qual que é essa metodologia adequada para o ensino da contabilidade? Então, o método fácil que eu sempre utilizei nos livros e nas minhas aulas, julgo que este seja um método adequado. Em que consiste o método fácil? Trata-se de uma metodologia que tem por objetivo facilitar o ensino e a aprendizagem da contabilidade, de modo que ela se torne acessível a um número cada vez maior de pessoas interessadas. O método fácil ele se fundamenta no seguinte: manter o aluno constantemente em sintonia com a matéria. O êxito dessa metodologia depende da observância de alguns requisitos e também da aplicação de pelo menos um método de ensino. Os principais requisitos são: primeiro, linguagem clara e objetiva. Deve ser evitados muitos circunlóquios na contabilidade. Segundo requisito seria a sequência lógica. A contabilidade é uma disciplina que não é difícil estabelecer uma sequência lógica para o ensino. Deve ser observado o seguinte: quando se trata de ensinar as noções de contabilidade, deve-se partir do marco zero. E aí eu até gostaria de dar um exemplo. Quando lecionei contabilidade para vários grupos de pessoas que se preparavam para prestar concurso, isso na década de 90, eu observei uma coisa interessante no ensino da contabilidade. Eu percebi que a maioria das pessoas que desanimavam, que não terminavam o curso e que achavam a contabilidade enfadonha, chata de ser entendida, eram exatamente aqueles que não assistiam à minha primeira aula. Na primeira aula, é preciso começar do marco zero e dizer ao estudante que estamos começando do marco zero. Ele não precisa se preocupar em pensar que ele tem que ter algum conhecimento anterior para ele poder entender aquilo que vai ser ensinado. E isto abre a mente do aluno e facilita muito a aprendizagem, o entendimento da contabilidade. Quando se trata de matéria mais avançada da contabilidade, o ideal é partir sempre do mais fácil para o menos fácil. Aí a matéria fica sempre entendida. Outro requisito importante no ensino da contabilidade é a terminologia.
O problema da terminologia realmente incomoda muitos estudantes. É preciso esclarecer a eles que muitos termos, palavras ou expressões utilizadas no seu dia a dia poderão ter significados diferentes quando utilizados pela contabilidade. E eu volto naquela pergunta que você me fez, Paula, no início dessa entrevista, que as palavras débito e crédito, elas se constituem como pedra no sapato de muitos estudantes de contabilidade, exatamente porque não foram instruídos de que palavras, termos e expressões podem ter significados diferentes daquele que tem na linguagem comum das pessoas. Então, a terminologia é um requisito que todo professor de contabilidade deve alertar os estudantes para que realmente não seja um empecilho para sua aprendizagem. Outro requisito importante é a motivação. Em contabilidade é muito fácil motivar o aluno, porque a contabilidade, na verdade, a matéria de contabilidade, ela é 90% prática e 10% teórica. Então, o estudante de contabilidade aprende mesmo quando ele pratica aquilo que está sendo ensinado pelo professor. E o professor, então, deve usar uma técnica seguinte: deve dar uma atividade, um exercício bem simples para o aluno, de modo que ele resolva sem precisar pensar. Aí o que acontece com isso? Ele adquire segurança em si. E aí o professor vai gradativamente colocando problemas mais complexos e o estudante aprende e não tem dificuldade com a matéria. O método que eu falei de ensino é o método de ensaio e erro. É preciso que o professor crie condições na sala de aula para que o estudante descubra suas próprias limitações, suas próprias dificuldades. Não adianta, eu posso dar uma brilhante aula, falar aqui 10 horas sobre contabilidade e 100 alunos me ouvindo às 10 horas falando. Certamente 10% desse grupo vai entender, porque 10% nem precisa de explicação alguma. Mas a maioria não vai entender coisa alguma. Vai entender a partir do momento em que tentar solucionar um problema contábil, vai encontrar uma dificuldade e aí recebe uma orientação do professor e não esquece nunca mais. Então o ensaio e erro é um método que deve ser aplicado constantemente no ensino da contabilidade. Professor, o senhor explicou na teoria como funciona o método fácil. E na prática? Na prática ele funciona da seguinte maneira: linguagem clara e objetiva. Esse é o ponto de partida. Imagine que nós estamos aqui em Taubaté, Paulo, e você está a pé aqui em Taubaté, na minha casa, e me faz uma pergunta: como que eu faço para ir a São Paulo? Eu respondo para você de forma clara e objetiva: você pode ir de ônibus. Ponto final. Esclareci a sua dúvida. Está muito perfeito, você entendeu que para ir para São Paulo você pode ir de ônibus. Mas eu sei que existem outros meios de transporte, outras maneiras que você pode utilizar para ir a São Paulo. Então o que eu faço? Eu abro no texto, eu abro um título denominado observação ou observações. É um recurso que eu uso para complementar aquilo que eu já expliquei. A essência, de acordo com aquilo que eu julgo que o estudante deve entender para continuar os estudos, já entendeu. Vou a São Paulo de ônibus, mas eu vou explicar melhor. Coloco uma observação e digo assim: você pode também ir de táxi, de trem, de avião se quiser, toma um táxi aqui, vai até São José dos Campos, toma um avião, vai para São Paulo. Então eu dou a ele nas observações um complemento daquilo, mas eu não atrapalho o entendimento dele no texto. Outro recurso que eu uso são as notas. Se eu quero dar uma dica, eu então coloco nota e vou dar uma dica. Olha, Paula, você pode ir, para ir a São Paulo, você pode ir pela rodovia Presidente Dutra ou pela Trabalhadores, pela Ayrton Senna. Se você tomar um ônibus que vai pela Ayrton Senna, você tem uma vantagem. Aliás, você tem uma desvantagem, você vai pagar um pouquinho mais, mas você tem uma grande vantagem. A Dutra está sempre congestionada. E se você tiver pressa para chegar em São Paulo, pode um acidente atrapalhar a sua viagem. Bom, há um outro recurso que eu uso também,
são as notas de rodapé. Esse recurso é comum. Por exemplo, se eu estou dizendo na contabilidade assim, eu digo que o balanço patrimonial é uma demonstração contábil que deve ser elaborada no final de cada exercício social. Aí eu coloco um asterisco, exercício social, remeto o aluno para a nota de rodapé e no rodapé eu digo assim, período de 12 meses coincidente com o ano civil. Então esses recursos que eu utilizo evitam que o meu texto fique longo, fique cansativo. Eu estou ensinando tudo o que eu quero sem prejudicar o entendimento principal. Há um outro recurso que eu utilizo na metodologia fácil, que são as leituras complementares. Como eu conheço a matéria e eu sei aquilo que eu gostaria que o aluno tivesse, e se eu não estou satisfeito ainda com o que eu ensinei, eu acrescento no final do capítulo ou no final do própria sessão que eu estou explicando, uma leitura complementar. Na leitura complementar eu vou discorrer um pouco mais sobre o assunto. Eu vou dar um exemplo técnico. Vamos assumir que eu esteja ensinando sobre a teoria das contas. E eu digo ao estudante, a contabilidade brasileira, ela fundamenta-se na teoria patrimonialista. E explico que a teoria patrimonialista divide as contas em dois grupos, contas de resultado e contas patrimoniais. E vou por aí afora. Mas eu sinto que há necessidade de que o estudante saiba quais são as outras teorias que existem. Então eu abro lá na frente, leitura complementar, teorias das contas. Eu vou falar para ele da teoria materialista, da teoria personalista e volto a melhorar um pouco a conceituação, a definição de teoria patrimonialista. Então a leitura complementar é um recurso também que eu utilizo e que faz parte da metodologia fácil. Outro recurso importante são as atividades. As atividades se dividem em dois grupos. Existem atividades teóricas e atividades práticas. As atividades teóricas, elas são encontradas logo no final de cada sessão. Às vezes, até dentro de uma sessão, eu coloco alguma atividade teórica. A finalidade da atividade teórica é cobrar do estudante a essência do que ele deve fixar no texto. Então, as atividades teóricas, elas cobram do estudante aquilo que ele acabou de ler no texto. A essência que ele precisa ter entendido. E as atividades práticas, elas são encontradas normalmente no final de cada capítulo, em todos os capítulos. E a finalidade das atividades práticas é cobrar do estudante o conhecimento acumulado desde o primeiro dia, quando eu disse a ele, vamos começar do marco zero. Toda a informação contábil que eu disse a ele, elas vão estar consubstanciadas em todas as atividades práticas do meu livro e das aulas que eu coloco. Então esses dois recursos são extraordinários. Até quem estuda para prestar concurso público, normalmente pode estudar pelo meu livro Contabilidade Básica, ou pelo livro de Contabilidade para Concurso, e depois estudou o livro inteiro, passado 2 meses o concurso ainda não saiu, e eles me perguntam, professor, eu preciso estudar o livro inteiro? E eu digo o seguinte, basta você solucionar as atividades teóricas e práticas. E olha que interessante, você vai em todos os capítulos e vai solucionar atividades teóricas. Se você não encontrou dúvida alguma, vá em frente. Aquilo que está naquele capítulo, naquela sessão, você sabe. Se você enroscou em alguma atividade, você volta no texto para estudar aquilo que você não entendeu. Porque as atividades teóricas, elas foram programadas, e eu estou dizendo para vocês isso, porque é a experiência já de mais de 40 anos lecionando contabilidade. Então, as atividades teóricas cobram do estudante aquilo que ele deve entender para continuar os estudos. E depois ele solucione as atividades práticas. Se encontrar alguma dificuldade, vamos imaginar que ele vai até o capítulo 5 e não teve dificuldade. Significa que tudo que contém do capítulo 1 ao 5 está na mente do aluno, está entendido. Então, se ele encontrou uma dificuldade no capítulo 5, volta no capítulo 5 e aí esta é uma forma que eu sugiro para os estudantes de contabilidade. E esta metodologia é que está presente nos 20 livros de minha autoria e também nas aulas que eu ministro. É assim que
que nós ensinamos contabilidade e procuramos tornar cada vez mais fácil aos estudantes. Professor, como que surgiu o método fácil? Na verdade, essa metodologia não foi planejada, não foi esboçada e nem colocada em uma planilha para ser aplicada. Ela surgiu da busca incansável que eu tinha em querer que todos os meus alunos entendessem contabilidade. Eu queria que 100% da sala entendesse, porque eu achava que a contabilidade, ainda acho, é uma disciplina, uma matéria muito fácil de ser entendida. Mas naquela época existiam 3 problemas que me afligiam muito. O primeiro era o seguinte: eu não admitia que no dia da prova um aluno entregasse a prova para mim em branco e olhasse com aquela cara de interrogação, dizendo assim: professor, o senhor não deu essa matéria. O segundo problema era exatamente o número de aulas restrito para ensinar contabilidade. O conteúdo programático, eu li o conteúdo programático e naquela época, como eu era jovem e eu também estava me preparando para prestar concursos, para alcançar empregos melhores na minha vida, eu sabia exatamente aquilo que um estudante de contabilidade precisava saber para entrar no mercado de trabalho. E aí o número de aulas prevista não era suficiente. Muito bem, naquela época os alunos eram avaliados por períodos bimestrais. E aí eu perdia 3 dias de aula, uma aula antes da prova para explicar como será a prova, o dia da prova e uma aula depois da prova para comentar a prova. Então o tempo era insuficiente. E o terceiro problema, que era o problema para mim mais grave deles, eu não admitia que menos de 80% dos alunos não entendessem a matéria explicada. Os 2 primeiros problemas eles foram facilmente solucionados. Eu elaborei uma apostila, em cuja apostila eu coloquei todo o conteúdo programático e mais aquilo que eu julgava conveniente que os estudantes soubessem naquela época para se preparar bem para o trabalho, para a sua vida profissional. Mas o terceiro problema, ele foi de difícil solução, que eu queria atingir 80% da turma pelo menos. E com isso, eu estudava incansavelmente os problemas, as dificuldades dos alunos. Para vocês terem uma ideia, naquela época, eu lecionava, no início da década de 70, eu lecionava no colégio comercial para alunos do curso técnico em contabilidade. E já cheguei a lecionar contabilidade geral no mesmo dia em 4 salas diferentes. Uma aula em cada sala, cada aula tinha 50 minutos. E a matéria era a mesma. Então olha que interessante. Primeira, segunda aula eu consultava as fichas que eu tinha preparado. Quando chegava na terceira e na quarta aula, não precisava mais da ficha. Eu ditava para eles conceitos, informações, e os alunos achavam que eu era o máximo da contabilidade. Mas eu já estava repetindo aquilo pela terceira vez no dia. Agora imagine vocês lecionando 2, 3, 4, 5 anos a mesma matéria. Eu conseguia descobrir onde é que o aluno iria me fazer uma determinada pergunta. Então o que eu fazia? Quando eu chegava naquele ponto da matéria, que o aluno levantava a mão, naquele tempo era assim, os alunos ao fazer pergunta para a gente, no início da década de 70, ele pedia licença, levantava o braço, e aí o professor parava o que estava falando e eu ouvia a pergunta do aluno. Hoje em dia não, hoje em dia o aluno manda o professor fora de sala de aula e o professor não tem muita autoridade. Mas naquela época a gente tinha. E quando o aluno, eu estava explicando um determinado assunto, o aluno levantava a mão, eu falava um momento, continuava as minhas explicações e dava exatamente a resposta da pergunta que ele iria fazer. E aí eu perguntava, qual é a sua dúvida? Ele falava, o senhor acabou de explicar. Então foi assim que eu consegui entender as dificuldades dos alunos e para criar essa metodologia que eu coloquei. Nos meus livros, desde os primeiros livros que eu tenho, eu procurei colocar sempre a metodologia que eu já falei para vocês, comentei a metodologia com todas aquelas preocupações e mais procurando solucionar dúvidas que certamente os alunos terão no momento que eles iam estudar essa matéria. Professor, então o método fácil é o melhor método que existe hoje para o ensino e aprendizagem da contabilidade? Não, eu não tenho a pretensão de dizer que o método fácil seja o único ou o melhor.
para a aprendizagem. Existem muitas metodologias, grandes tratadistas de contabilidade brasileiros colocam em seus livros a sua metodologia e que são perfeitamente válidas e atingem as suas metas. Contudo, julgo que a metodologia fácil que eu utilizo em todas as minhas aulas e nos livros de minha autoria, desde o primeiro que lancei em 1983, que foi a Contabilidade Básica Fácil, seja uma metodologia que ajuda realmente a tornar o ensino e a aprendizagem da contabilidade cada vez mais fácil. Obrigada, professor, pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder externar e colocar aí para esses nossos internautas aquilo que é uma decorrência do meu trabalho, que ao longo de minha vida eu fiz com muita dedicação, nunca esperando resultado financeiro ou lucro, mas sim com a possibilidade, com a intenção sempre de dar a minha contribuição para que o ensino e a aprendizagem da contabilidade fiquem cada vez mais fáceis. Eu que agradeço, professor. E hoje eu conversei com o professor e escritor Osni Moura Ribeiro.